Talvez amanhã eu use esse esboço aí. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Texto bem conhecido, para a gente fazer uma breve reflexão. Glória a Deus. Versículo 12 em diante. Todos acharam? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, dizendo: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido, né? Quando eu entrei aqui, sentei, Deus colocou esse texto no meu coração. Eu já tinha um esboço aqui, preparado. Esse texto, ele fala, a narrativa que Mateus está fazendo aqui, é justamente de quando Jesus vai inaugurar a pregação do Evangelho para os gentios. Porque Jesus não veio para pregar o Evangelho para os gentios, Ele veio pregar para os judeus. Então muitos pensam que a primeira pessoa que pregou para os gentios foi o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo que foi chamado para pregar para os gentios. Quando fala gentios, são aqueles que não são judeus, todas as nações, inclusive nós aqui os brasileiros. Pedro também teve um momento lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que ele recebe a visita de dois varões, que eram anjos, né? Que conduzem ele na casa de um homem chamado Cornélio. E quando ele chega lá, ele começa a entender que verdadeiramente o Evangelho não é exclusivo para os judeus. Não obstante Jesus ter vindo para os judeus, mas quando os seus compatriotas o rejeitaram, isso já estava na eternidade, isso já estava antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano pré-estabelecido para isso, porque nunca Deus é pego de surpresa. Quem são pegos de surpresa são os homens. Essa pandemia mesmo aí veio de surpresa para os homens, mas Deus nunca é pego de surpresa. Irmãos, nunca Deus, Ele pode ser surpreendido pelos homens por nenhuma situação, por nenhum tipo de acontecimento, por nenhuma reunião que os homens fazem. Nada que acontece no mundo, nada que acontece também no mundo espiritual, Deus é pego de surpresa, porque Deus sabe tudo, conhece tudo. Então quando os homens se depararam com essa pandemia aí, Ele já sabia de tudo, já conhecia tudo. E Jesus aqui nesse texto, a Bíblia diz que Jesus, ele fica sabendo, há uma notícia que chega até ele, que João Batista tinha sido preso, e Jesus estava justamente aguardando esse momento, porque João Batista é o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. Entretanto,
Como é o mundo dos homens, né? Não é diferente, muitos acontecimentos que aconteciam naquele tempo acontecem hoje e vice-versa. Havia um conflito entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, porque os fariseus estavam fazendo vou usar um termo bem simplista e atual, fofoca. Eles estavam fazendo fofoca, e isso criou um transtorno, um mal-estar entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Não entre Jesus e João, porque Jesus jamais criou algum tipo de mal-estar com alguém. Jesus, sabendo desse conflito, Jesus se retira e ele vai para a Judéia, justamente o local onde ele nasceu, e ele aguarda. E quando ele fica sabendo que João estava preso, então a Bíblia diz que ele volta, ele deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. Existem duas cidades que Jesus morou, Cafarnaum e Nazaré. Uma ficava na Judéia, outra na Galileia. Jesus agora ele vai para lá, essas duas cidades, ou esse local aqui que ficava próximo ao mar da Galileia, que é justamente aonde habitavam os gentios. Jesus segue para esse lugar e ele começa a pregação do Evangelho, falar sobre o reino de Deus, porque o tema central da mensagem de Jesus é o Evangelho, é o reino de Deus. Jesus sempre fala do reino de Deus. E eu já falei uma vez aqui que nós pregamos muito sobre Jesus, mas não pregamos as coisas que Jesus pregava. Muito interessante, né? Falamos muito sobre ele, mas falamos pouco sobre o que ele falava. Porque quando a gente vai falar do reino de Deus, é um assunto que envolve a quebra de certos conceitos, e às vezes nós não estamos preparados para fazer isso. Jesus então ele vai nessa terra de Zebulon e Naftali, que são territórios que foi repartido para essas duas tribos de Israel, mas aonde habitava pessoas que eram gentios. E Jesus naquele momento ele começa a falar sobre o reino de Deus. E a Bíblia fala aqui uma coisa que me chama muita atenção, que o povo que se assentava nas trevas, escuridão, isso aqui está falando de mundo espiritual, irmãos, de coisas espirituais, porque como eu sempre ensinei aos irmãos, e é bom que nós sempre ratificamos, relembramos, o mundo espiritual é um mundo real, ele existe. Nesse momento que nós estamos aqui agora, o mundo espiritual está em atividade. Nesse momento, muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. É porque nós não podemos ver, porque nós estamos na matéria, nós estamos envolto, o nosso homem interior, que é o espírito e a alma, ele está envolto por essa matéria aqui, e essa matéria não tem capacidade de enxergar o mundo espiritual. O ser humano é o único ser que tem a capacidade de interagir com os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, porque nós temos um corpo físico e temos o nosso espírito. Nós somos uma alma, que o ser humano é uma alma que possui um corpo físico e um corpo espiritual. O anjo é um espírito que possui uma alma só. Olha que interessante isso daí. Então Jesus agora ele está pregando para um povo que estava, falando de mundo espiritual, eles não estavam enxergando nada. Como diz o capítulo 59 do livro do profeta Isaías, estavam apalpando as paredes ao meio-dia. Se alguém está apalpando as paredes ao meio-dia, significa que ele realmente está em trevas, porque meio-dia é o momento que o sol brilha na sua intensidade. E a Bíblia diz no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando Paulo está discursando no Areópago, que era um lugar onde os sábios, os filósofos se reuniam, em Atenas, capital da cultura do mundo antigo, ele diz assim que Deus não está longe, para que porventura aqueles que estão tateando possam achá-lo, possam encontrá-lo. Então nessa noite, Dona Lourdes, Deus está aqui nesse lugar, mesmo que nós não possamos vê-lo, porque o Deus que nós estamos falando, ele não é tangível, ele é como o vento, nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir ele, sabemos que ele age,
sabemos que Ele trabalha, sabemos que Ele é o dono da vida, sabemos que Ele conduz tudo, sabemos que Ele dá a última palavra em tudo, e só estamos aqui ainda vivos, porque Ele tem nos guardado até aqui, a sua boa mão tem nos conduzido, e nós podemos descansar, porque enquanto Ele ainda tiver um propósito conosco, nós não vamos morrer, né? Não estou falando que quem tem promessa não morre, não é isso. Eu estou falando que Deus tendo um propósito conosco, e nós estando buscando esse propósito dentro de um princípio de obediência, nós estamos guardados, porque Ele é o Senhor de tudo. Agora observem que quando Jesus começa a falar, no versículo 16, o povo que se assentava nas trevas, viu grande luz. Não é uma pequena luz, não é uma luz média, não é uma luz comum, não é uma luz fluorescente, não é uma luz de LED, não é um farol, né, que nós vemos, um farol como aquele do mar, é uma grande luz, porque Jesus é o farol que nos conduz no mundo espiritual. Jesus mostra o caminho, Ele é o próprio caminho, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já falei aqui algumas vezes, você sabe que Buda, né, que é um grande filósofo, que viveu no século V a.C., no final da sua jornada ele disse assim: eu não sou a verdade, ainda procuro esta verdade. Confúcio disse assim: eu não sei o segredo da vida. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus não está no pé de igualdade com ninguém. Jesus é o Senhor de tudo, é o mestre dos mestres, é aquele que tem a nossa grande referência. A nossa esperança precisa estar nele. Se você deseja alcançar salvação, você precisa se entregar a Ele, só Ele, não há esperança sem Ele. E a Bíblia diz que aqueles que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Os irmãos sabem aonde fica o vale da sombra da morte? Eu já expliquei aqui uma vez. Segundo a Bíblia, o vale da sombra da morte é um lugar que existe muito sombrio no mundo espiritual. Estou falando de coisas espirituais aqui. Esse mundo chamado, esse local, essa dimensão chamada Vale da Sombra da Morte, é a fronteira entre a vida e a morte. Tem pessoas, você já ouviu relatos de pessoas que ficaram doentes e que tiveram quase morte? Já ouviu relatos de pessoas que eles foram a esse lugar? Esse lugar é uma fronteira aonde se atravessa para entrar na vida eterna. E aí tem duas opções: ou eu entro na vida eterna e os anjos me recebem, ou eu entro de um outro modo, que a Bíblia diz que os verdugos, que são uma espécie de carrascos, recebem o ser humano. Jesus aqui, quando ele começa a pregar, ele está alcançando, não pessoas que já tinham morrido e estavam nesse lugar, mas pessoas, quando a Bíblia diz pessoas que estavam assentados na região e sombra da morte, são pessoas que não tinham esperança. A esperança, o desígnio dessa pessoa era ir para esse lugar e ali ser recebido pelos verdugos. Mas Jesus começa a pregar uma mensagem de esperança, a mensagem do reino de Deus, a mensagem que traz luz, a mensagem que mostra o caminho para o homem, a mensagem que traz felicidade plena para o homem, a felicidade que faz com que o homem agora tenha uma nova perspectiva. É essa a mensagem que Jesus está falando. E Ele não está pregando para os judeus, Ele está falando para os gentios, as nações, porque Jesus veio para todos. Ele veio para os judeus, mas Ele foi rejeitado. Mas no plano eterno de Deus, na pré-existência de Deus, Deus já havia designado tudo. E agora há uma mensagem de esperança. E todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos ouvindo essa mensagem. E podemos escolher, se nós queremos receber essa mensagem, deixar Jesus reinar em nossa vida, deixar Jesus trabalhar em nosso ser, conduzir os nossos passos, orientar os nossos atos, ou se nós não queremos, e Ele respeita isso.
O Deus vivo não é como os deuses pagãos. Os deuses pagãos, principalmente os deuses do Egito antigo, da Grécia, eles eram deuses dualistas. No mesmo momento que eles estavam bonzinhos, eles já ciravam, né? Isso na mitologia grega, mitologia egípcia, nas mitologias babilônicas e assim por diante. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele deixa nós escolher. Ele nos proporciona livre-arbítrio para eu rejeitar até mesmo Ele. Se eu não quiser Ele respeita o livre-arbítrio. Por isso que servir a Deus implica em decisão. Tem um texto na Bíblia que diz: vale da decisão, multidões no vale da decisão, porque eu devo escolher, eu devo tomar a decisão. Danilo leu aqui que a multidão seguia Jesus, porque eles observavam aquilo que ele fazia, os sinais, mas os discípulos seguem a Jesus, porque querem estar com ele, querem se aproximar dele, querem receber a orientação dele, querem ser conduzidos por ele, querem se assentar na escola dele para aprender com ele. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não há uma escola melhor do que a escola do Nazareno, do carpinteiro, viu? O carpinteiro pega aquela madeira que eu já ensinei aqui também. A madeira de acácia, na Bíblia, ela tipifica a natureza do ser humano. Ela é cheia de nós, muitos nós. Se você pegar uma madeira nobre, uma madeira de acácia, e você vê um banco que foi feito com ela, uma cadeira, você vai observar assim, se você olhar por baixo, que tem os sinais onde estavam os nós. Foi moldado. O carpinteiro moldou. Ele foi passando as suas ferramentas ali, aquilo foi sendo moldado, ficou os sinais ali. E assim são aqueles que se entregam a Jesus, que vão na escola dele e que decidem fazer a vontade dele, trilhar o caminho que ele propõe, seguir as orientações dele, ser conduzido por ele, receber as diretrizes que ele tem para o ser humano. Ele vai moldando os nós, ele vai tirando tudo aquelas nós, né, que nós temos quando nós queremos, porque às vezes isso dói, né? Tirar o nó. Mas se doer e nós não queremos, não quero, então nós não vamos deixar que ele nos molde, porque é preciso ser moldado por ele, irmãos. Cada dia ele vai nos moldando. As dificuldades são muito grandes aí fora, né? Quando nós saímos daqui da igreja, nós começamos a enfrentar tanta coisa aí fora, tanta dificuldade, tantas coisas que vêm para nos tirar a paz, né? Quantos medos, quantas incertezas. Vocês já pararam para pensar agora, irmãos? Tem pessoas que estão paranoicas com essa doença aí, não estão conseguindo viver. Tem pessoas que estão confinadas dentro de casa, tem pessoas que estão abandonando o emprego, estão abandonando tudo, não estão tendo vida. Depressão, angústia. O número de suicídio aumentou drasticamente por causa disso, porque as pessoas estão perdidas, vazio existencial, não tem esperança, não sabe se vai amanhecer vivo, não sabe se essa doença vai acometer alguém da família, e eles ficam desesperados. É claro, o senhor não tem medo, pastor Mauro? Claro que nós temos, mas nós temos que descansar em Deus, senão nós não vamos viver, senão nós não conseguimos alcançar, nós não vamos caminhar. Jesus está falando para nós aqui nessa noite, através da sua palavra, que Ele tem uma mensagem de esperança, Ele tem uma mensagem de luz, uma mensagem que vai nos mostrar o caminho certo. O caminho vai clarear, irmãos. Nós estamos vivendo um período, parece que você olha assim, eu já falei aqui na igreja, parece que você olha na atmosfera, não parece que tem uma névoa estranha, um negócio tão estranho, irmãos? Que coisa estranha. O ser humano não pode se cumprimentar, não pode abraçar, não pode fazer reunião em família, né? não pode nada. As cidades estão desertas em certos lugares, né? As pessoas, tem muita gente fazendo aglomeração por irresponsabilidade, mas quando a gente olha e lembra do mundo que nós vivíamos, parece que é um outro mundo. Isso é um grande sinal
E Jesus está trazendo para nós nessa noite uma reflexão para nós pensarmos por que nós servimos a Ele, por que nós nos aproximamos dEle, por que nós estamos aqui na igreja, por que nós vimos aqui na igreja? Eu vim assistir o culto, só isso? Nós viemos aqui, irmãos, buscar Ele. Ele é Deus, Ele é vivo, Jesus é vivo, a morte não pôde segurá-lo, a morte não teve domínio sobre Ele. Jesus está contemplando a humanidade nesse momento. Virão coisas aí, mais coisas, nós sabemos disso, quando a gente olha para as profecias, Ele mesmo alertou sobre isso. Quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus aqui, parece que Jesus estava falando hoje, agora. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, dizia o pastor Billy Graham, né? Então, irmãos, temos que dar crédito a essa Bíblia, a essa pregação, essa palavra. Ela é inspirada, ela nasceu no coração de Deus, ela inspirou os autores, 40 autores, num período de 15 a 16 séculos. Eles foram inspirados para poder revelar aquilo que está no coração de Deus, para que Deus pudesse direcionar o homem aqui. Se você quer uma direção, se você quer estar tranquilo, no meio de caos, de pandemia, se apegue a essa palavra. Se você quer dar a vida eterna, nós temos medo da morte, nós temos medo das enfermidades, se temos medo do vale da sombra da morte, o Senhor está dizendo para nós que a nossa esperança está além daqui. E aqueles que já partiram, certos e convictos da salvação, já estão guardados. Estão guardados. Nenhum mal poderá atingir eles mais. Nenhuma enfermidade, nenhum medo, nenhuma coisa ruim, né? Nenhum transtorno, nenhum sistema corrupto. Nada poderá atingir aqueles que já estão guardados, que morreram na esperança de um dia poder ressuscitar. Foi Jesus que falou isso. Jesus não fala mentira, Jesus é a própria verdade, e nessa noite Ele está dizendo para nós, que nós podemos seguir essa mensagem, dar crédito a ela, acreditar nela, deixá-la achar guarida no nosso coração, deixar essa mensagem conduzir a nossa vida, deixar essa mensagem nos mostrar onde nós devemos andar e pisar, com segurança. Eu estou nesse caminho já há quase 40 anos, porque eu sei que é verdade. Verdade. Filosofia não explica, embora queira explicar, né? A filosofia o que é? Nada mais é do que pensamentos que tentam explicar as coisas, a lógica, a existência, porque nós existimos, mas ela não consegue explicar. As religiões faliram. A grande verdade, por isso que nós não pregamos religião, nós pregamos o Evangelho, a mesma mensagem que Jesus pregou aqui, ó, nos dias lá nesses dias que Ele chega à região de Zebulon e Naftali, a região ali do Mar da Galileia. A mesma mensagem precisa continuar sendo pregada, porque a mensagem não pode mudar. Eu ensinei aos irmãos aqui uma vez, vou repetir, que pode mudar o garçom, mas a comida precisa ser a mesma, não pode mudar. Estão mudando o evangelho, hoje já tem evangelho para todo gosto, viu? Evangelho que só fala de dinheiro, evangelho que só fala de milagres, né? Evangelho que fala de política, já tem evangelho que fala de política, já tem toda a sorte de evangelho, mas são pseudos evangelhos. E Paulo fala em Gálatas 1, 8 e 9, que surgiu um anjo, se vier um anjo do céu, e ele dizia até mesmo nós, se pregar o outro evangelho seja anátema, porque o evangelho é único. O evangelho é as boas novas, é a boa notícia de salvação. Você e eu que viemos aqui hoje, estamos ouvindo uma boa notícia, boas novas de salvação. Eu tive a oportunidade de ouvir essa palavra há quase 40 anos atrás, e eu até penso, por que eu não ouvi antes, né? Mas Deus tem a sua hora também, tem o seu momento. Jesus esperou João ser preso, para depois ele ir, sabendo ele, ouvindo ele que João estava preso, deixou Nazaré, e foi para a Galileia,
foi para Cafarnaum, e ali era o momento dele começar. Depois que ele inaugura esse ministério, a incumbência de continuar foi do apóstolo Paulo, pregar para os gentios, pregar para aqueles que não eram judeus, mostrar para eles que eles também podem ser participantes do reino de Deus. Todos que estão aqui nessa noite podem participar do reino de Deus, todos nós. Jesus não é exclusivista, Jesus não olha para a condição socioeconômica, Jesus não olha para a cor, para a capacidade intelectual da pessoa, Jesus não olha para o idioma que a pessoa fala, Jesus não olha o lugar que a pessoa nasceu, não olha que família que ele é. Jesus está pronto para salvar a todos que queiram ser salvos. Agora nós temos que ter uma decisão: por que nós estamos seguindo a Jesus? Por quê? Alguns aqui, e até hoje é assim, seguiam a Jesus porque queriam milagres, iam lá atrás de Jesus porque queriam receber algo, né? Hoje acontece muito, templos aí superlotados, grandes catedrais, que as pessoas vão fazer lá? Dinheiro. Você vem para cá, quando você chegar aqui você vai ficar rico. Estava debaixo da ponte. O que Jesus fez na sua vida? Eu estava debaixo da ponte e de repente eu fiquei milionário. Isso aí é evangelho, irmãos? Que evangelho é esse? Evangelho que fala de dinheiro? Não é o evangelho. O evangelho, ele fala de esperança e de salvação. Jesus pode curar uma pessoa assim, pode, porque ele é o dono da vida, e não há enfermidade que resista ao poder dele. Ele cura, mas a prioridade dele é salvar o ser humano. Salvar o ser humano, e Jesus sabe onde tocar, né? Porque, já vou indo para o fim aqui, porque quando nós falamos a semana passada aqui sobre a mulher samaritana, nós percebemos que Jesus teve um diálogo com aquela mulher, e ele justamente foi tocar no ponto nevrálgico. Ele conversou com ela, ele ouviu ela, e ele descobriu coisas que aquela mulher tinha no âmago da sua alma, que ninguém podia saber, né? Assim é Jesus, sabe por que nós entramos aqui hoje, sabe o que nós pensamos hoje, viu? Você já falou com ele hoje? Já conversou com Jesus hoje? Você já ouviu a voz dele hoje? Ele está falando aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Mais claro que isso, irmãos? Mais claro que isso? Impossível, né? Mais claro que isso, impossível. Quando eu fui para a igreja, nos anos 80, minha irmã foi a primeira que foi para a igreja. E aí quando ela foi para a igreja, eu era adolescente ainda, e eu pensei, minha irmã agora é crente, não é possível. E eu disse para ela, você deve estar ficando doida, nunca me convide para ir na igreja de crente, que eu não vou. Eu era adolescente, né? A minha mãe, ela só se converteu já no leito de morte, nos últimos dias. Ela frequentava a igreja, viu? Frequentar a igreja não significa que nós somos cristãos. Há uma amplitude muito maior do que isso. E aí um dia eu fui na igreja lá com a minha irmã. Fui uma vez, depois fui, eu pensava, nunca vou ser crente. Esse povo é fanático. Esse povo é fanático, né? Eu não vou. Mas irmão, um dia, no último dia do ano, 31 de dezembro de 1983, eu sentei lá na igreja, e o pastor começou a pregar. Aquela noite foi uma mensagem curta, era uma mensagem de virada do ano, né? Eu estava pensando, vou sair daqui, para onde eu vou, né? Era adolescente. E depois, quando ele foi pregando, aquela mensagem veio como uma flecha no meu coração, e eu não pude resistir quando ele fez o apelo. Ele perguntou, por acaso tem alguém aqui nessa noite, que ainda não decidiu ser cristão, e quer receber Jesus como teu único e suficiente Salvador? Não importa a tua idade, a situação que você está, não importa a tua religião, não importa o que você pensa, tem alguém? E aí, irmãos, eu não resisti, eu fui lá na frente, e aquele pastor orou por mim, né? Uma mensagem bem simples, e eu levantei minha mão. Só que eu fiquei alguns anos na igreja indo também, apenas indo.
Mas aquela noite eu fui tocado por Deus. E depois, quando eu fui chamado para o ministério pastoral, aí as coisas mudaram muito, né? Por isso que eu não brinco mais hoje de evangelho, irmãos. Eu tenho um nível de reprovação muito alto, né? Até dentro da própria família. Os irmãos sabem disso. Eu tenho um nível de reprovação muito alto, até dentro da própria família. Porque eu não brinco de ser evangélico. Eu não brinco de ser crente. Eu não brinco de ser pastor. Eu não brinco de ministério nem de igreja. Porque eu sei aonde Jesus me chamou. E o que Ele fez na minha vida. Eu ouvi a voz dEle. Glória a Deus. Então essa mensagem aqui, ela é atual, viu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Reflita nessa noite. O que você quer em referência ao Evangelho? A Jesus. Você quer servi-lo de coração? Ter a tua vida transformada? Ainda que a tua família não queira. Porque eu tenho pessoas na minha família que não querem. E eu não posso trazer eles na marra. Não há essa possibilidade. Agora, quem pode trazê-los é o Senhor, desde que a pessoa queira, né? Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus.